Sejam bem-vindos ao nosso último estudo da série Justificados. Em Cristo nós temos paz com Deus. Esse estudo aqui é importante porque ele fecha, né, ele encerra aqui um ciclo de estudos que a gente começou lá com o estudo de Daniel, lá na época da pandemia, né? Há 2 anos atrás, aí a gente iniciou o estudo das profecias de Daniel, depois fizemos o estudo também de Apocalipse, o estudo a respeito da volta do Senhor Jesus até que ele venha, passamos pelo dia do Senhor, e agora eu digo assim que esse é o ponto-chave, né? É o ápice da nossa série de estudos, que fecha, né, o ciclo de estudos, que é a série Justificados, tá certo? Então, cada um desses estudos, eles são importantes para o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Eles são profundamente relevantes para o tempo em que nós estamos vivendo hoje. E nós esperamos aqui que todos aqueles que tenham participado, tenham assistido depois pelo YouTube, sejam imensamente abençoados por Deus e tenham uma compreensão verdadeira do que significa, né, ser justificado e viver uma justiça pela fé. Tá bom? Então, você que está acompanhando os nossos estudos aqui pelo YouTube, deixe seu like no vídeo, né, compartilhe esse vídeo aqui com as demais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, mas você aprecia aqui os nossos conteúdos, se inscreva também, tá bom? Porque assim você ajuda com que esses estudos alcancem ainda mais pessoas, né? Mais pessoas cheguem ao conhecimento desses materiais aqui que nós estamos disponibilizando. Conforme eu havia falado antes, eu não falei para o pessoal aqui do YouTube, mas eu vou refrisar, esses estudos, todo o material que foi desenvolvido, né, os PowerPoints aqui, as apresentações, eles vão estar disponíveis no site O Caminho, a Verdade e a Vida.com.br, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas você vai acessar ele e a partir de segunda-feira você vai ter acesso também aos materiais que foram preparados nestes estudos, e aí você pode fazer uso da melhor maneira possível, tá bom? Nos seus sermões, nos seus estudos, você pode ficar à vontade, que é um material livre. Fechado? Então, dado aqui os nossos recados iniciais, o nosso último estudo, Vivendo a Justiça pela Fé. Tá bom? Se você for comparar lá com o nosso primeiro estudo, os títulos foram mudando a cada estudo. Cada estudo foram mudando os títulos, até agora a gente chegar aqui, Vivendo a Justiça pela Fé. E até então a gente tem entendido de uma maneira teológica, bíblica, né, conceitual, do que é justificação e justiça. Mas hoje chegou a parte prática disso, tá certo? Como que a gente pode viver de fato essa justiça pela fé? A gente viu que no nosso último estudo, Deus, né, através de Cristo, ele não apenas nos justifica, ou seja, nos perdoa, como ele também exige que nós agora vivamos uma vida de justiça, que é o cumprimento da lei. Tá certo? Nós vimos que, né, essa ideia de que eu fui perdoado, agora não preciso obedecer a lei nenhuma porque eu sou debaixo da graça, não debaixo da lei, é uma ideia equivocada. Porque estar debaixo da graça eleva a norma da lei, tá certo? Faz com que nós tenhamos ainda, né, um zelo maior pela lei e pela santidade do Senhor, tá bom? E nós só podemos alcançar essa justiça, que é o cumprimento da lei, pela fé. Tanto a justificação, o perdão é pela fé, quanto a vida de obediência também precisa ser pela fé, seguindo o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Então, as definições que nós vimos lá no nosso último estudo, né? Justificação é perdão e santificação é justiça. Tá certo? Justificação é instantânea, é nos imputada, nós não temos mérito nenhum, tá certo? Ser justificado quer dizer ser feito justo à vida de Deus. Nós recebemos exclusivamente pela fé, tá bom? E na santificação nós vimos que é o processo de uma vida. É a vida inteira a gente passa esse processo de santificação. É resultado do novo nascimento, é nos concedida num processo constante e interno de crescimento cristão. É o nosso preparo para o céu. A gente falou isso, né? Justificação é o nosso título para o céu. Agora, santificação é o nosso preparo para estar lá no céu. E essa santificação, ela também só pode ser obtida pela fé, mediante um relacionamento com Cristo. Tá certo? A definição lá do John Piper, né, esclareceu isso de uma maneira brilhante para a gente. Justificação é Cristo nos tirando da lama, e santificação é Cristo tirando a lama de nós. Tá bom? E hoje, a gente vai entender na prática como que nós podemos viver essa vida de santificação ou de justiça, ou ainda o cumprimento da lei. Nós vimos, né? Às vezes a gente tem a ideia de quê? De que se a justificação é pela fé, eu sou perdoado pela fé, e a justiça também é pela fé, ou seja, eu vivo uma vida de santidade através, né, do crer que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, aquilo que a palavra de Deus diz que vai fazer, ela vai operar na minha vida, às vezes pode passar uma ideia de que eu não preciso fazer nada, basta crer, tá certo? Mas nós vimos no último estudo que não é isso. Porque segundo Pedro, o que diz lá para nós? Nós precisamos o quê? Nos esforçar, ser o quê? Diligentes, operando a salvação que iniciou na nossa vida, tá bom?
E hoje, de uma maneira prática, a gente vai entender como a gente vive essa vida de justiça pela fé. Tá certo? Então, olha só. Não sei se vocês ficaram um pouco perturbados com o texto que a gente leu no último estudo, mas deveríamos, porque lá em Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus dizendo ali para os discípulos e para a grande multidão que estava diante dele, ele falou, porque vos digo que se a vossa justiça, ou seja, o cumprimento da lei, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, se a nossa vida de santificação não exceder, não ultrapassar aquilo que os fariseus e os escribas fazem, nós jamais entraremos no reino do céu. E aí a gente tem essa ideia de que Jesus, no final das contas, vai abrir a porta do céu e todo mundo vai entrar, tá certo? Mas não é isso. Ele diz: se não houver essa justiça na nossa vida, essa prática de justiça, nós jamais entraremos no reino dos céus, tá certo? Essa é a exigência de Cristo. E o que a gente observa nos últimos dias, dentro do povo de Deus, é o que está escrito lá em Apocalipse 14, verso 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé é o quê? De Jesus, tá certo? Ou a fé em Jesus. Podem ser as duas traduções. Tanto a fé de Jesus como a fé em Jesus. Ou seja, os santos dos últimos dias, e não é a igreja lá dos santos dos últimos dias, né? Mas os santos, segundo Apocalipse aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão guardar os mandamentos de Deus. Que em outra, né? Em outros termos é o quê? Eles vão o quê? Ter a prática da justiça, eles vão ter o cumprimento da lei, tá certo? Então eles vão praticar a justiça e vão ter a fé em ou a fé de Jesus. Então, se Jesus diz que a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus, por outro lado, ele diz que os santos nos últimos dias, eles vão ter essa vida de justiça. Tá certo? Eles vão viver essa vida de justiça. Agora vamos entender um pouquinho melhor. Como nós devemos guardar então os mandamentos? Porque a palavra de Deus diz que os santos nos últimos dias, eles vão fazer o quê? Guardar os mandamentos. Ou seja, eles vão praticar a vida de justiça. Tá certo? Então, aqui nós temos o nosso estudo de hoje, o nosso roteiro. O povo de Deus no tempo do fim, o chamado para uma vida de justiça, uma vida de justiça pelas obras. E o segundo tópico, o caminho do santuário, a nossa história de salvação, a obediência perfeita na guarda dos mandamentos. Tá bom? Então são esses dois pontos que a gente vai abordar aqui nesse estudo. Quando a gente fala a respeito dos crentes que vão estar vivendo nos últimos dias, e não somente os crentes, mas todo mundo, nos últimos dias, nós vamos ter dois grupos. Tá certo? O livro de Apocalipse, ele vai revelar para nós dois grupos. Aqueles que foram selados por Deus, que a gente observa lá em Apocalipse 7, tá certo? O selamento do povo de Deus, e depois lá em Apocalipse 14 vai falar aqueles que foram selados, vão estar reunidos ali diante de Deus no Monte Sião. E nós temos um segundo grupo, que são aqueles que são marcados pela besta, tá certo? Então, toda a população mundial vai estar dividida em dois times, os que foram selados por Deus e os que receberam a marca da besta. E quando a gente vê essa divisão, aqueles que foram selados por Deus, no livro de Apocalipse, eles vão ser mencionados em 3 ocasiões, tá certo? E aqui a gente vai ter a característica desse grupo que foi selado por Deus. Então, o primeiro texto, vamos ler lá em Apocalipse 12, verso 17. Quem quiser, pode abrir aí o microfone e fazer a leitura para a gente. Apocalipse 12, verso 17. A gente tem ali a primeira menção do povo de Deus. A característica deles, qual que é? Olha lá, Apocalipse 12, verso 17. Quem quiser pode abrir e fazer a leitura. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Então aqui a gente vê, né, a primeira definição desse grupo que foi selado, que é selado por Deus, a descendência da mulher. Qual que é a característica deles? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Tá certo? Então eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. No texto de Apocalipse 14, 12, foi aquele que a gente leu a princípio, tá certo? Ali que eu apresentei pra gente. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, de novo, os santos, que são aqueles que são selados por Deus, qual que é a característica deles? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tá bom? Agora, uma terceira característica aqui pra gente. É Apocalipse 22, verso 14. Lê pra gente, Petinha. 22, 14. Os bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, olha lá, bem-aventurados, felizes aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só que, no estudo que a gente fez de Apocalipse, a gente lembra aqui que esse texto aqui de Apocalipse 22, verso 14, ele tem uma variação, tá bom? Na King James, ele está traduzido dessa maneira: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas, tá certo? E aí essa variação existe por quê? Porque tanto guardar os mandamentos quanto lavar as suas vestiduras, no grego, eles são muito semelhantes. Então ali uma cópia meio mal feita, meio apagada, pode dar as duas interpretações, tá certo? E a King James preferiu o quê? Aquele que guardam os mandamentos. Faz sentido, posto que nos textos anteriores, o povo de Deus, ele sempre é mencionado como aquele que faz o quê? Guarda os mandamentos, tá certo? Só que pelo intérprete que vai fazer as traduções, ele fala, não, mas obedecer a lei não dá acesso ao céu, tá certo? O que dá acesso ao céu é o quê? É a fé em Jesus, é aquele que fez o quê? Que lavou as suas vestiduras ali no sangue de cordeiro. Ele foi justificado, lembra? Justificado é o título para o céu. Mas independente dessas duas traduções, as duas podem ser utilizadas nesse texto. Por quê? Porque aqueles que tiveram suas vestes lavados no sangue do cordeiro, eles foram o quê? Justificados, tá certo? E justificados é o quê? É o título ao céu. E aqueles que guardam os mandamentos é aqueles que vivem no cumprimento da lei, é aqueles que praticam a justiça. Ou seja, eles foram justificados e agora eles vivem uma vida de justiça. E isso também é o preparo para o céu, tá certo? Então, qualquer uma das duas traduções que você preferir utilizar, elas estão em harmonia com o nosso estudo. Porque o direito ao céu é tanto daqueles que foram justificados, quanto aqueles que vivem o quê? Na prática da justiça, no cumprimento da lei. Tá bom? Então, qualquer uma das duas interpretações que você quiser utilizar, você pode utilizar porque vai estar em harmonia com o que nós estamos vendo aqui a respeito da justificação e justiça. Ou seja, o povo de Deus, nos últimos dias, eles vão ter uma vida de justiça, de cumprimento da lei. Só que, olha aqui comigo, a gente viu também no nosso estudo de Apocalipse que as 7 igrejas lá de Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse 3, elas representam o quê? Os períodos, as fases da igreja cristã, desde o seu fundamento até a volta de Jesus. Lembra disso? Então lá, Éfeso é a igreja do período do ano 31 até o ano 100, depois Esmirna é a igreja do ano 100 até o 313, Pérgamo de 313 a 538, Tiatira de 538 a 1517, Sardes de 1517 a 1755, Filadélfia de 1755 a 1844, e nós temos a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja de Deus que vive no tempo do fim, que é do período de 1844 até a segunda vinda do Salvador. E um ponto interessante é que Laodiceia, a gente vê ali, né, é a igreja que está vivendo no período do juízo, que se iniciou lá em 1844, tá bom? Então, se todos esses termos que a gente está utilizando aqui, você não é familiar com eles, né, as profecias das 1300 tardes e manhãs, o ano de 1844, quando iniciou o juízo, se você procurar essas palavras-chave aqui no nosso canal, você vai ter acesso a todos os conteúdos, aos vídeos em que a gente explica isso, tá bom? Inclusive, se você for no nosso estudo de Apocalipse e ver lá o estudo aí, as igrejas de Deus, as 7 igrejas de Deus, você vai compreender por que cada uma dessas igrejas em Apocalipse representa um período da história da dispensação cristã. E o último período é a igreja de Laodiceia. É o período em que nós estamos vivendo. É a igreja de Cristo hoje. E Laodiceia é a igreja do juízo. Tá certo? A tradução, né, de Laodiceia significa o quê? Juízo do povo, ou povo do juízo. Mas aí eu quero ver algo com vocês que é bastante interessante. Olha só. Então, a igreja de Deus que vive nos últimos dias é chamada a igreja do juízo. A igreja, né, é o povo do juízo. Laodiceia vem do grego laos, que significa povo. Junto com de quê? Que significa costume, lei, julgamento, juízo, punição. Dependendo do contexto, tá certo? O que vai determinar qual que vai ser a palavra utilizada ali é o contexto, qual que vai ser o significado. Então a gente fala, Laodiceia é o povo do juízo, porque o juízo se iniciou em 1844, tá certo? Então é o povo do juízo. Só que esse juízo ele pode também significar justiça ou julgamento. Então o nome, por exemplo, Laodiceia, qual que é o significado desse nome? Olha só,
aquela que é justa com a sua comunidade. Se ela é justa com a sua comunidade, significa que ela vive em justiça. Ou seja, aquela que cumpre a lei junto da sua comunidade. Esse é o significado do nome Laodiceia. Tá certo? E mais do que isso, numa definição aqui da palavra Laodiceia, diz o seguinte: parece que o povo dessa cidade da Ásia Menor se considerava como um seguidor o quê? Da lei. Então, a gente fala que Laodiceia é o povo do juízo, né? Ou o juízo do povo, mas também poderia ser o quê? O povo da justiça. Justiça, segundo o que nós temos estudado, é o quê? É o cumprimento da lei, ou seja, o povo que cumpre a lei. E isso não estaria contrário ao que nós vimos até agora dos textos bíblicos de Apocalipse, que representa o povo de Deus. O povo de Deus no tempo do fim não é aquele que cumpre a lei? Então, Laodiceia pode ser tanto o povo do juízo, como o povo que vive a justiça, o povo da justiça, o povo que cumpre a lei. Porque essa é a característica daqueles que vão estar nos últimos dias selados por Deus. Só que ao mesmo tempo que Laodiceia é o povo que cumpre a lei, nós temos um problema aqui, né, que é um paradoxo. Que paradoxo é esse? Quando nós vamos entender um pouquinho, né, a respeito aqui, só fazendo uma recapitulação rápida do povo de Laodiceia, a gente lembra que lá na igreja de Laodiceia, nos tempos lá de João, no primeiro século, ela era uma cidade muito rica, tá certo? A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, muito orgulhosa da sua riqueza. No ano 60 ela foi devastada por um terremoto. Roma se ofereceu para reconstruir a cidade, mas a cidade era tão rica que eles negaram a ajuda de Roma e eles mesmos, com seus próprios recursos, fizeram o quê? Reconstruíram a cidade, tá certo? Ele tinha um branco, ali eles tinham um famoso, né, uma escola médica que tinha um colírio especial, e o sucesso financeiro e econômico da cidade enchia os cidadãos de orgulho. Ou seja, era uma cidade autossuficiente. E por ser essa cidade autossuficiente, muito orgulhosa, né, dos seus próprios feitos, das suas próprias posses, isso significa também que os membros da igreja de Laodiceia, eles também tinham essa mesma característica, tá certo? Eles tinham orgulho ali das suas obras, eles tinham orgulho ali do que eles poderiam fazer, daquilo que eles eram capazes. E quando nós vamos para o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 a 22, olha o que está escrito lá. Jesus falando a respeito da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual que é a repreensão de Cristo aqui para a igreja de Laodiceia? No nosso estudo lá a gente viu que, né, Cristo ele sempre tem o quê? Ele tem um conselho para a igreja e ele tem uma repreensão. As únicas igrejas que não vão ter repreensão é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, tá certo? Só que na igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. Nas outras igrejas tem um elogio. Até mesmo as igrejas que estão em apostasia, que é o caso de Pérgamo e Tiatira, tem ali o quê? Um elogio, tá certo? Alguns ali ainda não se misturaram, alguns ali ainda permanecem fiéis, mas quando chega em Laodiceia não tem elogio nenhum. E por que não tem nenhum elogio para essa igreja? Olha só. Nós vimos que eles são autossuficientes, e essa autossuficiência também estava dentro da igreja. Quando a gente olha no verso 17, diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Tá certo? Eu não preciso de coisa alguma. Lembra do nosso primeiro estudo, a justiça de Adão? Quando Adão pecou, transgrediu, o que eles fizeram? Roupas para si mesmo, tá certo? Com cintas, né? Fizeram cintas ali com folhas de figueira. O que era aquilo ali? Era o princípio da justiça própria. Lembra? Eu vou fazer aquilo que o Senhor pede, eu vou consertar
pelas minhas próprias forças. Eu vou fazer o correto pela minha própria força. Aqui nós vemos o espírito da igreja de Laodiceia é um espírito de justiça própria. A igreja nos últimos dias, ela se acha o quê? Autossuficiente, ela não precisa de coisa alguma. E aí Cristo fala para ela, aconselho-te que de mim compres. Olha o que ele fala. Não é o que você tem, mas é o que eu posso lhe conceder. O quê? Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio, né? Para ungires os olhos a fim de que vejas. Ou seja, nós temos uma igreja que é autossuficiente, que tem a justiça própria. E a repreensão de Cristo é para que eles recebam a sua justiça. Porque a justiça deles não vale nada. Então olha que coisa interessante. O povo no fim dos tempos é o povo da justiça ou o povo do juízo. Você pode escolher se é o povo do juízo ou o povo que vive de justiça. Mas que justiça? Ao mesmo tempo que é o povo que vive de justiça, que justiça é essa? É uma justiça pelas próprias obras. Percebe a contradição que existe? Eles estão dizendo, nós guardamos os mandamentos, porque é isso que o livro traz para nós, a palavra de Deus. É o povo que guarda o mandamento. Eles dizem, nós guardamos os mandamentos, mas ao mesmo tempo eles dizem, nós guardamos os mandamentos, estamos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. Ou seja, nós guardamos, nós fazemos pela nossa própria força. Enquanto que Cristo está pedindo para que eles recebam a sua justiça. Então o que é esse ouro refinado pelo fogo? Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, vai dizer que é a fé, tá certo? Uma vez a sua fé provada pelo fogo, tá certo? A fé vai ser refinada, provada. É a fé. De quem que tem que ser essa fé? De Cristo. Ele fala, compre de mim essa fé, tá certo? Compre de mim esse ouro que vocês dizem que tem. O que são as vestiduras brancas? O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 7, verso 14, vai dizer o quê? Que, né, os santos, aqueles que passaram pela provação, que foram selados por Deus, eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então essas vestiduras brancas, elas foram limpas pelo sangue de Jesus Cristo. É justificação isso. Tá certo? A justiça não é nossa, ela vem de Cristo. O que é o colírio para nós podermos enxergar? É o discernimento espiritual para reconhecermos a nossa real condição. E isso só pode ser mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo é dom de quem? De Deus. É Cristo que concede o Espírito Santo em nosso favor para que nós tenhamos um consolador conosco, para que Cristo habite em nós. Ou seja, tudo, a fé, a justiça, o Espírito Santo vem de quem? De Jesus Cristo. Mas a igreja de Laodiceia está falando, eu não preciso de coisa alguma. Porque eu sou rica, porque os meus planos são os melhores, porque eu consigo fazer aqui o que eu preciso e alcançar as pessoas, porque eu batizo muito, porque os números têm crescido, porque nós estamos em todos os países do mundo, porque nós podemos falar com todas as pessoas, podemos pregar para todas as pessoas, alcançar muitas pessoas, mas não tem o quê? Aquilo que Cristo está oferecendo. Nós temos tudo, tá certo? Não precisamos de coisa alguma. Então nós guardamos o mandamento, mas guardamos pela nossa justiça própria. Essa é a contradição do povo de Laodiceia. É o povo da justiça, mas ao mesmo tempo é o povo da justiça própria. E diante dessa situação, olha só, eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São felizes porque guardam os mandamentos, mas ao mesmo tempo dizem, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Tá certo? Como que a gente resolve então essa contradição do povo de Deus nos últimos dias? O povo que é o povo da justiça, mas que ao mesmo tempo tem praticado as justiças das obras da lei. Como é que a gente resolve essa contradição? O caminho para a gente resolver essa questão é o caminho do santuário. E aqui eu quero fazer um parênteses para nós aqui, porque esse estudo aqui do caminho do santuário foi um caminho que foi um estudo, né, que foi preparado pelo irmão Rubem Fernandes, tá bom? Do canal Fé e Evidências. Depois, se você quiser acessar o canal dele, vai lá no YouTube, digita Fé e Evidências. Nosso irmão Rubem Fernandes, ele fez esse caminho do santuário aqui em 7 estudos, tá bom? Bem profundos ali, mas eu resumi isso aqui nessa parte aqui só do caminho do santuário. E a gente vai compreender como o povo de Laodiceia pode ser o povo da justiça pela fé, tá certo? É o caminho do santuário. E mais do que isso, aqui nós vamos ver a nossa história de salvação. A minha e a sua história de salvação vai estar aqui representada neste estudo e você vai conferir com a gente. Olha só. Então a gente sabe que o santuário, quando ele foi ali entregue, né, para o povo de Israel, ele tinha um propósito, tá certo?
Qual que era o propósito desse santuário? Ensinar o plano da salvação para o povo de Israel. O plano de salvação que seria cumprido pelo próprio Salvador Jesus Cristo. E esse santuário ele tinha 3 divisões. Nós tínhamos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Em cada um desses compartimentos ali, tinha algumas ministrações que eram diferentes e eram realizadas pelo sacerdote. Tá certo? E qual que era, né, esses móveis que pertenciam a cada um desses compartimentos? Lá no pátio nós tínhamos o altar de sacrifícios e tínhamos também a pia. São os 2 móveis que ficavam ali no pátio. Depois, já no lugar santo, nós tínhamos a mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso. Ou seja, tinha 3 móveis que ficavam ali no lugar santo. E no lugar santíssimo, nós tínhamos a Arca da Aliança, a representação do trono de Deus, tá certo? Com os querubins ali sobre o propiciatório, e ali Deus manifestava a sua presença através da Shekinah. Dentro dessa arca, nós tínhamos o quê? Os mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote ali com maná, tá certo? Nesse lugar santíssimo, a gente sabe que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados na nação. Tá bom? Então, esse aqui era o rito do santuário. E qual que era o propósito? A gente falou no nosso estudo a respeito do santuário, na playlist, né, do estudo de Apocalipse, que o santuário, ele tinha os 5 S's da salvação. Tá certo? E todos esse plano da salvação apontava unicamente para Cristo. Então é santuário, sacerdote, substituto, sacrifício e sangue. Tá certo? Sem estes elementos, você não pode ter o quê? Salvação. Então você não pode ter salvação se não tiver santuário, se não tiver o sacerdote, se não tiver um substituto, se não tiver sacrifício e se não tiver sangue. E todos esses, né, essa prática do santuário, todo esse ritual do santuário apontava para quem? Para Cristo. Assim também como cada móvel do santuário apontava para quem? Para Cristo. Então, rapidamente aqui recapitulando, né? Ali no altar que a gente tinha do sacrifício, o altar do holocausto, ele apontava para Cristo. Por quê? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo, tá certo? João 1:29. Depois, a pia onde tinha água que o sacerdote se lavava antes de entrar no lugar santo. Jesus é a água da vida. Tá certo? Apontava para Cristo. Depois, no lugar santo, naqueles 3 móveis, nós tínhamos a mesa ali com os pães da proposição. Qual que era a função ali, né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Tá certo? João 6:51. Depois, no candelabro, né? A menorá ali que ficava brilhando ali o tempo inteiro. Jesus é a luz do mundo. João 8:12. E por fim, ali no lugar santo, a gente tinha o altar de incenso, onde o sacerdote fazia o quê? Intercessão pelo povo. Tá bom? Então, ocorria o sacrifício no pátio, e depois lá no lugar santo, diante do altar ali de incenso, o sacerdote ele fazia intercessão, ele fazia mediação pelos pecados ali que foram pagos. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, conforme Hebreus 8. E no lugar santíssimo nós tínhamos a Arca da Aliança, representando o quê? Jesus, ele é rei e juiz, tá certo? Ali é o trono onde o rei se assenta e também é o trono da onde o rei julga. Lembra que o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para o quê? Para o dia do juízo, tá certo? Era o dia onde todos os pecados da nação ali, eles eram expelidos, eles eram lançados fora. Tá bom? Então todo o ritual do santuário e todos os seus móveis apontavam para quem? Para Cristo, para Jesus. E mais do que isso, olha só, dentro lá, conforme a gente falou, né, da Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo, tinham 3 objetos ali. Nós tínhamos a vara de Arão, que floresceu, o maná, tá certo? E as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos. Ou seja, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, estava aonde? Dentro da arca, no lugar santíssimo. Era por que todo esse ritual do santuário precisava ser feito? Por que o cordeirinho lá tinha que morrer, né, para pagar os preços dos pecados, dos pecadores? Por quê? Porque justamente essa lei que se encontrava na Arca da Aliança, no lugar santíssimo, foi quebrantada, tá certo? Justamente porque essa lei foi quebrada, essa lei que é santa, que é a base do trono de Deus, ela foi quebrada, é que todo o ritual do santuário precisava ser feito, tá bom? E ficava lá na Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Então, quando a gente olha para todos esses elementos aqui do santuário, e nós vemos que todos eles apontam para Cristo, como que esse caminho do santuário está relacionado com a nossa vida? Como que esse caminho do santuário está relacionado com uma vida agora de justiça, uma vez que nós fomos justificados? E aqui a gente vai trilhar a nossa história da salvação. Acompanha comigo. Lá no pátio,
nós tínhamos o quê? O altar de sacrifícios, tá certo? O que representava esse altar de sacrifícios? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, lá no altar, lá em Mateus verso 1, 21, vai dizer o quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ali o altar representa o sacrifício de Cristo, representa a cruz de Cristo. É ali que nós entramos como pecadores. Nós reconhecemos que a nossa vida tem sido uma vida que tem desagradado a Deus, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de alguém que pague o preço do nosso pecado. Para onde que a gente vai? Para a cruz, tá certo? Para onde que o pecador ia no Antigo Testamento, quando tinha o ritual do santuário? Para o altar de sacrifícios. Ele levava ali um cordeiro, tá certo? Para ser sacrificado, para ser um substituto. No nosso caso, não. Nós reconhecemos que temos uma vida de pecado e precisamos de um Salvador. Então, para onde nós vamos? Para a cruz de Cristo. Tá certo? Porque ele salva-nos dos pecados. Em Mateus capítulo 20, verso 28, diz: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo é o nosso substituto. É aquele que recebe a culpa no nosso lugar. O texto de Isaías vai dizer o que para nós? Né? Que a paz que nós temos hoje é por conta do quê? Porque ele recebeu as nossas pisaduras. Ele recebeu sobre si o quê? As nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele hoje o quê? Nos dá a paz. Em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 18, vai dizer assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, diz 1 João capítulo 3, verso 16. Ou seja, no pátio, o primeiro compartimento aqui, em que eu e você nos achegamos, nós nos achegamos para a cruz de Cristo. Tá certo? É ali que nós vemos a necessidade de um Salvador. É no local ali do altar do sacrifício que nós olhamos e vemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos nós só chegamos a Cristo, só somos justificados por meio do sacrifício do Filho de Deus. Mas não é só aí. Porque nós temos um segundo móvel no pátio. Qual que era? A pia, não é isso? Então, uma vez que nós reconhecemos que precisamos de um Salvador, que precisamos de alguém que pague o preço dos nossos pecados, para que nós possamos ter paz com Deus, uma vez que nós necessitamos de justificação, o segundo passo que nós precisamos dar no caminho do santuário, qual que é? Batismo. Lembra que o santuário ele se limpava nas águas, o sacerdote, né, se limpava nas águas antes de entrar no lugar santo? Todos nós que entramos pelo caminho do santuário, nos deparamos com a cruz de Cristo, precisamos dar o segundo passo. Batismo. Precisamos ser limpos das impurezas, ter os nossos pecados removidos da nossa vida. Em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4 diz: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, o batismo é o símbolo da nossa morte para a vida de pecado e uma nova vida em Cristo. Olha lá, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Lembra que a gente falou? Nós somos justificados, mas somos justificados para viver uma nova vida em Cristo. Qual que é o símbolo dessa morte para a antiga vida e o ressurgimento para uma nova vida? O batismo. Nós não passamos por isso também? Não fomos batizados? Se tem alguém que ainda não foi batizado da maneira bíblica, por imersão, e quer experimentar essa novidade de vida, precisamos seguir a orientação de Deus, ser batizados. Em Gálatas capítulo 3, verso 27, diz o seguinte: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, se somos batizados em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. Lembra que a gente falou, uma vez que nós somos justificados, nós recebemos graça, poder para viver uma vida de santidade? Ou seja, nós somos revestidos de Cristo. Cristo passa a habitar em nós, ele passa agora a transformar a nossa vida. E aí muitas pessoas questionam, né, a importância do batismo. Né? Porque, qual que é a importância do batismo? Não basta que eu apenas confesse Cristo como Senhor e Salvador e eu vou ser salvo? Depende. O ladrão na cruz apenas confessou e foi salvo. Mas se você não está numa situação de vida ou morte, tem tempo, por que não seguir a orientação de Deus? Por que não seguir a orientação bíblica da palavra de Deus? Até Paulo foi batizado, né? Ele mesmo, depois que se converteu, foi batizado. Ou seja, ele que se considerava o pior dos pecadores, ele foi batizado para receber essa nova vida, para se revestir de Cristo. E existe uma questão muito importante que eu sempre falo para as pessoas com quem a gente está estudando. Enquanto a gente não toma a decisão por Cristo, o Espírito Santo ele está nos atraindo a Cristo. Tá certo? Ele está nos atraindo.
Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a unção. Nós só podemos ir a Cristo através do Espírito Santo. Não tem outro meio. Mas nós ainda não somos cheios do Espírito Santo. Nós ainda não somos revestidos do Espírito Santo. E isso só é possível a partir do momento que a gente toma uma decisão. E falamos, eu sou de Jesus. Quando a gente declara, eu pertenço a Jesus, e tornamos essa decisão pública, sendo batizados, então nós declaramos, Senhor, eu sou seu, por favor, habite em mim. Então o Espírito Santo pode descer com poder na sua vida. Muitas vezes você está aguardando para tomar essa decisão e fica protelando. Não protele, meu irmão, porque você nunca vai estar preparado para essa decisão. O momento é agora, é hoje, para você ser revestido de poder e vencer as tentações, o pecado que tem te atormentado. Em Atos capítulo 2, verso 38, quando perguntaram para Pedro, né, e agora o que nós vamos fazer? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Percebe? Antes do batismo nós temos a unção do Espírito Santo, mas após o batismo nós temos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando na nossa vida porque nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo. Em Marcos 16 diz o quê? Quem crer e for batizado, esse será salvo. Então, o segundo passo aqui dentro do caminho do santuário, qual que é? O batismo. E todos nós passamos por esse caminho, tá certo? Ou iremos passar ainda. No pátio é o lugar onde nós somos justificados, onde nós somos perdoados pela fé. Não é isso que acontece na nossa vida? Recebemos Cristo como Salvador, somos batizados, ali nós somos o quê? Justificados. Está pago. Nós podemos ter o quê? Paz com Deus. Mas a nossa caminhada não para no pátio. Ela avança. Para onde? Para o lugar santo. E aí lembra que lá no lugar santo nós tínhamos 3 móveis? A mesa com os pães, o candelabro e nós tínhamos também o altar de incenso. E o que representam esses móveis? Então, olha só. Lá em João capítulo 6, verso 35, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Tá certo? Cristo é o pão da vida. Mas em Mateus capítulo 4, verso 4, olha o que o próprio Salvador diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não somente de pão o homem vai viver, mas o alimento do crente qual que é? É a palavra de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 23, Pedro diz o seguinte, ó, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, ele diz que a palavra de Deus, ela é alimento, lá em Mateus capítulo 4, e Pedro diz aqui que nós somos regenerados, ou seja, nós somos transformados, santificados pelo quê? Pela palavra de Deus, que é viva. É uma palavra viva essa. Ela opera vida em nós. Na mesma epístola, né, Pedro, no capítulo 2, agora ele vai dizer o seguinte, ó, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Que leite espiritual é esse? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse leite espiritual é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz? Ela nos dá crescimento para a salvação. Tá certo? Nós entramos pelo pátio, fomos justificados. Mas agora, essa justificação precisa ser operada na nossa vida. Precisa operar justiça. De que maneira, então, isso opera? Quando nós entramos agora no lugar santo, tá certo? E passamos agora a nos alimentar da palavra de Deus, que é representada ali pelos pães da proposição. Agora, olha o que diz João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Cristo falando para os discípulos. De que maneira, então, o cristão ele é limpo? Conforme a gente viu, né? Santificação é Cristo tirando a lama de nós. Como é que Cristo tira a lama de nós? Pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E depois, né, João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, qual é a maneira que Deus nos deu para sermos santificados? A palavra. Qual que é a maneira que Cristo nos deu para sermos alimentados espiritualmente? A palavra de Deus. É isso que nos dá crescimento, é isso que nos dá vigor. Então, quando nós entramos no lugar santo, nós precisamos agora o quê? Devorar a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, né? Nos banquetear da palavra de Deus. E não é triste quando muitos crentes vêm para Cristo, mas fica só no pátio. Fica só no pátio. Aceitou Jesus como Salvador, foi batizado, mas não entrou aonde? No lugar santo. Ficou lá no pátio. Não entrou no lugar santo para se alimentar da palavra de Deus,
para ter crescimento espiritual. Não, continuou no pátio. E às vezes ainda olha por cima, né, da tenda para ver o que está acontecendo lá fora. Né, o que está acontecendo lá no mundão. Não, meu irmão. Você entrou pelo caminho do santuário, você deu as costas para o mundo. Agora o seu caminho é adiante, é em frente. Tem que continuar marchando, caminhando. E o lugar santo é o lugar onde nós ali temos esse crescimento espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas estão na igreja 20, 30, 40, 50 anos, uma vida inteira na igreja, mas não tem crescimento espiritual. Por quê? Porque ficou no pátio. Creu, foi batizado, mas não entrou no lugar santo para ser o quê? Santificado. Mas lá dentro do lugar santo tinha um outro móvel, qual que era? A menorá, né? O candelabro. Então olha lá. Jesus em João capítulo 8, verso 12 diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem que é a luz da vida? Cristo. E quem segue a Jesus não anda em trevas, mas ele próprio possui a luz na sua vida. Tá certo? Quem segue Jesus tem a luz consigo. Em Salmos 119, 105, nós temos ali uma outra, né, metáfora, uma outra comparação para a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus também é luz. A luz que brilhava ali no lugar santo também é um símbolo para a palavra de Deus. Mas não somente isso, porque em Mateus capítulo 5, verso 14 e 16, Cristo diz: Vós sois o quê? A luz do mundo. Ou seja, assim como Cristo é a luz do mundo, quando nós passamos a seguir a Ele, nós também temos a sua luz conosco. E nós também nos tornamos o quê? Luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Isaías capítulo 60, verso 1 e 2 diz: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a glória se verá sobre ti. Ou seja, o que é essa luz que a gente tem aqui no segundo móvel do lugar santo? É o testemunho. Nós temos a palavra de Deus, mas também é o quê? É um testemunho. Porque Cristo diz: Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz o quê? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai. É o testemunho de que você teve uma vida regenerada, de que você teve uma vida transformada, de que você agora é uma nova pessoa. Esse testemunho, ele precisa ser como uma luz que brilha nas trevas. As pessoas precisam olhar e ver essa mudança. Ver que realmente, olha, o Jefferson é uma nova pessoa, tá certo? Olha, ele mudou, ele não é mais aquela mesma pessoa. E olha só, a gente sabe que o momento que nós estamos vivendo é um momento de trevas, certo? Densas trevas estão sobre o mundo. A escuridão ela está sobre o mundo. Jesus vai comparar o período que nós estamos vivendo com o período do tempo de Noé, onde o coração do ser humano era o quê? Continuamente mal. Agora olha só, quando é que a luz brilha mais? Quando está claro ou quando está escuro? Quando está escuro, né? Quando está em trevas, é muito mais fácil da luz brilhar. Mesmo que ela seja uma luz pequena, é muito mais fácil dela brilhar. É nesse momento que Cristo tem falado para o seu povo: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. É nesse momento que os cristãos têm que brilhar ainda mais e se diferenciar totalmente do mundo que está em trevas. Aqueles que foram chamados para entrar no caminho do santuário e adentraram no lugar santo deixaram para trás o mundo e não deve ter nada em comum com o mundo, mas parecer totalmente diferente. Tem que ser uma diferença muito clara. E aqui nós não estamos falando apenas diferença de na maneira de se vestir, maneira de comer, etc. Não. Mas é o caráter. O caráter tem que ser totalmente diferente das pessoas que estão no mundo que não temem a Deus. Isso é testemunho. Isso é fazer com que a nossa luz brilhe perante o mundo, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Esse é o segundo móvel que nós temos no compartimento santo. E agora nós vamos ao terceiro, que é o altar de incenso. O que é o altar de incenso? Olha só. Em Hebreus capítulo 7, verso 24 e 25 diz: Jesus tem um sacerdócio perpétuo, certo? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Cristo, ele está continuamente o que? Intercedendo pela nossa salvação. Não é fantástico isso? Muitas vezes a gente pode até pensar que as pessoas não estão orando por nós, mas Cristo
está continuamente, sempre o quê? Orando por nós. Continuamente ele está mencionando os nossos nomes diante do Pai, orando para que nós não caiamos na tentação, para que nós permaneçamos no caminho do santuário, no caminho da salvação. Ele está intercedendo por nós. No Salmo 141, verso 2, diz ali que o incenso, né, que era levado ali para esse altar, olha com que o salmista compara. Suba a minha oração perante a tua face o quê? Como incenso. Então esse incenso, esse altar de incenso representa o quê? Uma vida de oração, de intercessão. Lá em Apocalipse 8, versos 3 e 4, também a gente vai ver a mesma ideia, né? E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Ou seja, o incenso aqui na Bíblia representa o quê? Oração. E estar no lugar santo, diante do altar de incenso, é o quê? É uma vida de oração. É uma vida de intercessão. Então, aquele que aceitou Jesus, foi batizado, agora ele precisa entrar no lugar santo para viver uma vida de estudo da palavra de Deus, de testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e uma vida de oração. No lugar santo é o lugar onde nós somos santificados. E santificados aqui é o mesmo que ser o quê? Transformados. Tá certo? Aqui nós somos transformados pela fé. Porque cremos que a palavra de Deus é verdadeira, porque cremos quando oramos o Senhor está nos escutando, porque cremos que o nosso testemunho pode impactar a vida das pessoas e levar elas a darem glória a Deus. O lugar santo é o lugar onde nós somos santificados. É o lugar da qual Paulo diz que sem santificação ninguém verá o quê? A Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Se nós não passarmos tempo no lugar santo, nós não veremos a Deus. Se você ficar só no pátio, e a não ser que você tenha aceitado Jesus e morra naquele instante, você não verá a Deus. Porque você precisa caminhar, você precisa entrar no lugar santo. Você precisa progredir na sua vida de santidade. Nós demos as costas para o mundo. Sigamos agora adiante. Porque tem mais um compartimento para chegar. Qual que é? Santíssimo. Olha lá. O lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança. E aqui é interessante, porque quando a gente olha para o cidadão comum, ele só poderia ir até o pátio. Tá certo? Ele só pode ir até o pátio. No lugar santo e no lugar santíssimo, os únicos que poderiam entrar ali é sacerdote e sumo sacerdote. Tá certo? A pessoa comum, ela não pode entrar no lugar santo nem no lugar santíssimo. Agora, quem que está lá no lugar santíssimo? Não é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote? Se nós o aceitamos na nossa vida pela fé, ele nos conduz aonde? Ao lugar santo. E aonde ele vai nos conduzir? Até o lugar santíssimo. Nós só podemos entrar no lugar santo e no lugar santíssimo se nós formos conduzidos por quem? Por Cristo. Se Cristo estiver em nós, aí nós temos acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Porque muitas vezes as pessoas param no pátio porque não têm se agarrado a Cristo. Porque não tem permitido que Cristo habite na sua vida. Que Cristo conduza pelo lugar santo. Que Cristo conduza até o lugar santíssimo. Agora olha lá no lugar santíssimo. Hebreus capítulo 8, verso 1. Temos um sumo sacerdote, que é o único lugar que o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Jesus, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, quem está sentado no trono representado lá pela Arca da Aliança no lugar santíssimo? Cristo. É ele que está lá. E ele é o quê? O nosso sumo sacerdote. O que mais? Olha o que está escrito lá. Dentro da Arca da Aliança, que é o trono de Deus representando, o que estava dentro da Arca da Aliança? A lei de Deus, certo? Não é a lei de Deus que estava lá dentro? Agora olha só comigo. Sabe qual que é o problema do povo de Laodiceia? Eles querem cumprir a lei estando no pátio. Percebe? Qual que é o problema do povo de Laodiceia? Eles querem cumprir a lei estando no pátio. E se você quiser guardar os mandamentos, ter uma vida de justiça, de cumprimento da lei, estando no pátio, a sua vida vai ser um fardo. O seu serviço a Deus vai ser um fardo. O seu serviço em prol da igreja do próximo vai ser um fardo. Por quê?
Porque você não entrou no lugar santo para ser transformado e não está indo em direção ao lugar santíssimo. Porque é lá no lugar santíssimo que está a lei de Deus. Olha que Jeremias 31, versos 33 e 34 vai dizer para a gente. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Olha que fascinante isso aqui. Quem é que faz isso? É Deus. Não é o povo de Laodiceia que vai dizer, não, eu vou obedecer à lei, eu vou guardar os mandamentos e vou ser o povo do tempo do fim. É Deus que diz, eu vou colocar a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhecer ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa obra é uma obra de Deus, meus irmãos. A obra de obediência à lei, do cumprimento da justiça, é uma obra de Deus. Qual que é o nosso papel? Continuar marchando, continuar seguindo em frente. Lembra que Pedro disse, nós temos que ser diligentes na nossa salvação? Qual que é a nossa parte nisso, então? Lugar santo. Ali é a nossa parte. Ter tempo para a palavra de Deus, levar uma vida de oração. Porque, naturalmente, uma pessoa que estuda a Bíblia e tem uma vida de oração, naturalmente, ela testemunha. Naturalmente, ela testemunha. Ela não precisa ser forçada a testemunhar. Sabe por que muitas vezes na nossa igreja é chato a gente ficar ouvindo que os irmãos precisam trabalhar, que os irmãos precisam trazer pessoas, dar estudo bíblico, que os irmãos precisam trazer pessoas a Cristo? Sabe por que é chato isso? Porque a gente não entende, e também quem lá está pedindo isso não entende, que esses resultados que eles esperam é algo natural de alguém que passa tempo no lugar santo. Quem passa tempo com Cristo no lugar santo, esses frutos eles são naturais. Você não precisa cobrar, você não precisa exigir. Então, em vez de ficar com cobrança, em vez de ficar colocando fardo, dê o exemplo. Passe tempo no lugar santo. Para que os irmãos vejam mais do que o seu cargo, vejam Cristo em você e queiram seguir o seu exemplo. Promova entre os irmãos uma vida no lugar santo, para que eles sejam transformados, para que eles sejam santificados. E aí os frutos virão, naturalmente, porque não é o poder do homem, nem a palavra do homem, mas é o poder de Deus e a palavra de Deus. E olha o que diz para a gente aqui, ó, Ezequiel 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quem que vai dar? Deus vai dar. Ele diz, ó, eu vou dar um coração novo para vocês. Não somos nós, é Deus. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que magnífico. É Deus que vai fazer essa obra na nossa vida, se assim nós permitirmos, se assim nós passarmos tempo no lugar santo. Meus irmãos, não tem segredo. Quer dizer, tem segredo, né? Mas não é tão segredo assim. Basta nós querermos. Agora, olha lá. A gente viu que Apocalipse, qual que é o segredo do povo de Deus nos últimos dias? Eles guardam os mandamentos, não é isso? Eles andam nos estatutos. Eles andam nos juízos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, mas aqui é a fé de Jesus. Qual que é a fé de Jesus? É a fé que depende inteiramente do Pai para fazer a obra, que se entrega inteiramente a Deus, que passa tempo em oração, que passa tempo meditando na palavra de Deus e que testemunha do que o Senhor tem feito na sua vida. No nosso estudo, Cristo, Justiça Nossa, nós vimos o exemplo do Salvador ali. Era uma vida total de renúncia, de entrega, de consagração ao Pai. Cristo ele tinha uma vida de meditação na palavra de Deus e de oração. O exemplo de Marcos diz que ele levantava altas horas da madrugada para orar sozinho. Quantas vezes Jesus foi visto orando sozinho de madrugada, clamando, intercedendo? Qual era o segredo do poder de Cristo que nós vimos? Que a vida perfeita dele não foi baseada no seu poder divino, mas foi o quê? Pela fé. Era comunhão com o Pai, ele estava todo momento em comunhão. Se eu e você vivemos essa vida de comunhão, meus amigos, nós faremos as obras que o Senhor fez. Não é isso que ele prometeu para nós? Agora olha só lá em Colossenses capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas do quê? Da glória deste mistério entre os gentios. Qual que é o mistério? Que é Cristo em vós a esperança da glória. Qual que é a esperança então da glória? Cristo habitando plenamente em nós. Cristo totalmente em nós, com a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Mas essa habitação, que nós também chamamos de batismo do Espírito Santo, ela só pode ocorrer onde? No lugar santíssimo. É onde nós temos a nossa vida
o nosso caráter, transformados à semelhança de Cristo, também pela fé. Meus amigos, esse caminho é o nosso caminho. Como nós temos trilhado esse caminho? Estamos ainda do lado de fora? Não entramos nem no pátio? Estamos vendo o que está acontecendo lá dentro? Estamos namorando o que está acontecendo lá dentro do santuário? Entre pela porta. O próprio Salvador é a porta, ele diz: eu sou a porta. Nós precisamos entrar por ele. Ele está atraindo você a ele neste momento, para que você entre pelo pátio. Mas não para que você só fique no pátio. Para que você continue progredindo na sua vida cristã, indo para o lugar santo, passando tempo no lugar santo. E, meus irmãos, sabe o que é maravilhoso disso? Que alguém que passa tempo no lugar santo, naturalmente, ele vai ser passado para onde? Para o lugar santíssimo. Alguém que passa tempo no lugar santo, naturalmente vai ser conduzido pelo nosso Salvador ao lugar santíssimo. E ali a lei vai estar na mente, no nosso coração. Ali seremos Laodiceia, o povo do juízo, mas também o povo da justiça. Não pelas obras, mas pela fé no nosso Salvador. Qual que é o segredo então, meus amigos? É o caminho do santuário. No pátio, reconhecemos o pecado na vida e nos arrependemos das ofensas contra Deus. Pela fé, aceitamos o perdão e a salvação em Jesus e somos batizados. Com a ajuda de Jesus, renunciamos pecados conhecidos e nos afastamos do mal. Entrar no pátio é dar as costas para o mundo sem Deus. Não voltar atrás. Abandonar as práticas pecaminosas e procurar, com a ajuda do Salvador, vencer as tentações. No lugar santo, ali nós passamos a conhecer a Jesus e manter comunhão com ele, sendo santificados, que é o mesmo que ser transformados, pela fé, através do estudo diário da Bíblia, uma vida de oração e o testemunho do que ele tem feito em nossa vida. Meus irmãos, não tem segredo. É estudo da Bíblia e vida de oração. Ah, mas eu não tenho vontade de estudar a Bíblia, eu acho chato. Meus amigos, então, eu sou uma pessoa que achava a Bíblia chata demais. Porque a minha vida era assistir filme. A minha vida era assistir séries. E os piores filmes e piores séries que existiam. Eu não tinha prazer nenhum nisso. Mas se teve uma coisa que o Senhor fez por mim, além de tudo que ele tem feito, porque tudo é por ele, foi ter tirado esse gosto da minha vida. Ele tirou, foi uma coisa que eu não procurei desligar, mas ele foi lá e tirou. Talvez por ele saber que era uma coisa que eu não poderia fazer. Ele tirou, removeu tudo. E aquilo que eu não tinha prazer, eu comecei a ter, que é estudar a palavra de Deus. Eu não comecei com as genealogias, lógico que não. Eu comecei pelos textos que mais me agradavam. Né? Falar, qual? Josué, gostava da história, lembrei da história de Josué. Josué é um personagem interessante, vou ler a história dele. Fui lá e li o livro de Josué. Com isso, ó, li o livro de Josué, agora eu vou ler outra história aqui. E aí a gente vai tendo o nosso hábito que mudado, tá certo? A gente precisa ter os hábitos mudados. A gente não perde os nossos maus hábitos, os nossos velhos hábitos do dia para a noite. Cristo, ele comunica poder para vencer. Mas agora a gente precisa formar novos hábitos. Onde que a gente forma esses novos hábitos? No lugar santo. Estudo diário da palavra de Deus. Vida de oração. Não consegue ler a Bíblia? Lê um versículo. Medita em um versículo. Baixa um aplicativo da Bíblia. Você vai receber lá o versículo do dia. Medita em oração naquele versículo. E você vai ver os seus gostos sendo transformados, mudados. Porque a vontade que o Senhor tem é de nos santificar e de nos limpar pela sua palavra. No lugar santíssimo, o santo dos santos, pela fé, permitir que Cristo habite na vida através da presença do Espírito Santo, por uma obediência total e perfeita a Deus. Dos nossos maiores desafios, meus amigos, é permanecer no lugar santo. Porque frequentemente a gente está no lugar santo, depois a gente volta para o pátio. A gente passa um tempo no lugar santo, depois a gente volta para o pátio de novo. Talvez um dos maiores problemas que a gente tem é a disciplina, né? Porque como discípulos de Jesus, envolve sermos disciplinados também. Se nós buscarmos essa disciplina de passar tempo no lugar santo, nós veremos maravilhas sendo realizadas na nossa vida. Transformações completas, não somente no nosso caráter, na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós seremos um testemunho vivo da luz do mundo que é o Senhor Jesus Cristo. Qual que é o segredo para uma vida de vitória? Como nós devemos guardar os mandamentos? Pelo caminho do santuário. Não tem outro caminho, meus amigos. É passando tempo com Deus. Aqueles que guardam os mandamentos no fim dos tempos não são aqueles que batem no peito e dizem nós guardamos os mandamentos e não precisamos de nada. Não. Mas são aqueles que reconhecem que não tem nada para oferecer a um Deus que é santo, que é puro, que é justo.
mas que pela obediência e pela fé decidem trilhar o caminho do santuário e passar uma vida de comunhão com o Salvador. Esse é o segredo para o povo de Deus no fim dos dias. A justiça, não pelas obras, mas a justiça pela fé. Esse é o segredo do povo da justiça. Recapitulando o estudo. No fim dos tempos, o mundo será dividido em dois grupos, os selados por Deus e os que guardam seus mandamentos, e os que receberam a marca da besta e transgridem os seus mandamentos. O povo de Deus que professa guardar mandamentos deve abandonar a vida de justiça, cumprimento da lei pelas obras, para abraçar a justiça pela fé. O caminho do santuário que apresenta a nossa história de salvação nos revela como viver essa vida de justiça pela fé. Renunciar ao pecado, ter uma vida de estudo da palavra, oração e testemunho é o segredo para uma vida cheia do Espírito Santo. Trilhando o caminho do santuário juntos com Cristo, alcançaremos uma vida de justiça, onde a lei de Deus estará gravada em nossa mente e coração. Não significa que seremos perfeitos ou deixaremos de ser pecadores, mas significa que pela fé no Salvador e pela sua habitação em nós mediante o Espírito, poderemos ter a sua obediência perfeita em nossa vida. Essa é a obediência que Deus requer. A obediência de Cristo em nossa vida pela fé. Meus amigos, sem Cristo nós não vamos a lugar algum. Muitas pessoas querem ter um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus, querem ter um arrepio, querem sentir uma presença sobrenatural, achando que ali a manifestação do Espírito Santo é a presença de Jesus. Mas o nosso relacionamento com o Salvador é muito mais simples. Ele nos deu o exemplo e deixou o caminho. Estudo da palavra, que é ouvir Deus falar conosco, e uma vida de oração. É assim que nós nutrimos um relacionamento vivo com o Salvador. É assim que nós ouvimos a voz do Salvador. É assim que nós abrimos o coração para o Salvador. Uma vida de estudo da palavra de Deus e de oração. Naturalmente, nos levará a uma vida de testemunho. E naturalmente nos levará ao lugar santíssimo, onde a lei do Senhor será gravada na nossa mente e no nosso coração. Indicação de leitura. Livro central da série Conflito, de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, é a mais profunda e inspiradora biografia de Jesus Cristo já escrita. Sua leitura comove o coração, traz à mente a certeza do amor de Deus e dispõe todo o ser a uma entrega completa ao Salvador. É isso que precisamos, uma entrega completa ao Senhor, para que Ele nos conduza pelo caminho do santuário, a fim de que sejamos perfeitos. Então, O Desejado de Todas as Nações, se você não teve a oportunidade de ler, leia. Esse livro está gratuito. Aqui no vídeo do YouTube ele vai ficar na descrição, você pode ler ele online, tá certo? É um livro transformador, tá bom? E ali nós temos preciosas riquezas de como o nosso Salvador venceu o pecado por nós, a fim de que nós pudéssemos viver hoje uma vida de justiça. Aqui, uma indicação de louvor. Cristo é tudo para mim. Esse hino aqui é maravilhoso. Ele diz assim: Cristo é tudo para mim. Viver, sonhar, cantar. É minha força, meu bordão, sem ele que penar. Caminho do santuário. Quando em pesar a ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar, faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eternal, livre do mal, Cristo é meu. O caminho do santuário, com Cristo, nos levará a essa vida eternal. Tá certo, meus amigos? Dito isto, encerramos aqui o nosso estudo Justificados. Em Cristo nós temos paz com Deus. E eu espero que vocês tenham apreciado esse estudo. Quero agradecer a parceria de todos, né? Nesses dias, nessas sextas-feiras, aí 5 sextas-feiras consecutivas. Eu sei que não é fácil, que nós poderíamos, né, estar ali dedicando tempo ali com a família, em outras questões, mas que bom que vocês participaram desse estudo. Eu espero que o Senhor venha abençoar ricamente a vida de vocês e de todos aqueles que vierem assistir também estes estudos. Tá bom? Fica aqui as considerações finais. Quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade, pode abrir aí o microfone. Esse é o momento aqui para tirar qualquer dúvida que ficou no decorrer da série, no decorrer do estudo de hoje. No momento aqui, vocês podem abrir aí o microfone e fazer suas ponderações. Grandioso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estudarmos a tua palavra e vermos que o Senhor já deixou tudo pronto para nós. Pai. O Senhor mesmo já trilhou esse caminho e nos ensinou. Se nós seguirmos as tuas pegadas, nós estaremos seguros, sabendo que o Senhor irá finalizar
completar a boa obra que o Senhor já iniciou nas nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, transforme nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa disposição para permanecer nos teus caminhos, para permanecer no lugar santo, ó Pai. Sabemos que não é fácil, muitas vezes a correria do dia a dia, a loucura, faz com que nós voltemos para o pátio, passemos um tempo lá, depois voltemos para o lugar santo. Mas o nosso desejo é estar onde o Senhor está, no lugar santíssimo. Por isso, ó Deus, aumenta a nossa fé. Concede-nos o teu Santo Espírito. Batiza-nos com o teu Santo Espírito, ó Deus. Concede-nos essa graça, esse dom que vem de ti. Que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que participaram deste estudo, que estão assistindo depois, que as pessoas cheguem à compreensão, ó Pai, do que de fato é a justiça pela fé, para que nós possamos viver essa vida diante de Ti. Abençoa-nos, dá-nos um sábado agradável na Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus amigos. Deus abençoe a todos. Um feliz sábado. Até a próxima. Tchau, tchau.